Muito bem-vindo ao Meu Cliente Cast, podcast sobre trade marketing. Eu sou o William Polis e estou muito bem acompanhado aqui por Maurício Freitas. Tudo bem, William? Como é que você tá? Tô ótimo, cara. Legal, vamos fazer um bate-papo bacana hoje. Tenho certeza que vai ser um episódio enriquecedor, principalmente do ponto de vista aí dos fornecedores, né? Da indústria, distribuidora. Acho que o papo de hoje vai ser bem bacana. E para deixar esse papo em alto nível, a gente tem aqui o nosso convidado, o Wilson. Muito bem-vindo, Wilson. Obrigado, William Polis, pelo convite. Obrigado, Maurício, também pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês no Meu Cliente Cast. Vai ser um bate-papo bem legal. Espero que todos que estejam assistindo aí curtam esse bate-papo. Bom, para dar início aqui, a gente traz aqui o que tem de mais inovador, tendência e principalmente boas práticas sobre trade marketing. Quando a gente fala de trade marketing, existe a visão da indústria, do varejo, mas é importante que essa visão elas sejam complementares. E o Wilson vai falar um pouquinho aqui da sua experiência no trade marketing, especialmente todo o seu histórico, desde a da operação ali, da parte estratégica. Fica à vontade. Na verdade, assim, trade marketing é um mundo fascinante, né? Ali você consegue, com o tempo, ganhar muita experiência e entender a dinâmica aí do varejo, a dinâmica das pessoas, né? Que é o shopper, né? Quem compra os produtos. E realmente na indústria farmacêutica eu tive a oportunidade de conhecer todas as etapas da área comercial e, por consequência, o trade marketing. Então, fui promotor de farmácia, representante, gerente de vendas, nacional de vendas, trade marketing. Depois o trade marketing mais estratégico, né? Para realmente conectar o varejista com o plano estratégico da indústria, né? Então, foi bem legal toda essa experiência aí. Eu acho que dá para contribuir um pouco aqui com o bate-papo com o pessoal. Muito legal. A gente fala de trade marketing e uma das coisas que a gente traz aqui nesses episódios é desmistificar um assunto que, por vezes, é cheio de termos em inglês, e o pessoal, às vezes, pode até pensar, cara, nem sei do que se trata isso. E que, na prática, é falar de parceria, é falar entre varejo e indústria, como que a gente consegue chegar num acordo para poder performar mais. Aumentar o sellout, que é o que todo mundo quer. E na indústria farmacêutica, eu trabalhei lá por muitos anos também, eu lembro que o trade vindo da indústria já é algo mais maduro, né? Enquanto no varejo ainda as redes estão trazendo profissionais, colocando ferramentas de tecnologia, procurando aperfeiçoar esse movimento. Mas na indústria, Wilson, queria que você falasse um pouquinho, né? Que ano que você começou com o trade marketing e como que era o cenário quando você começou, né? O que era na Pfizer, né? Que você começou com trade. Exato. O que a Pfizer esperava do trade marketing naquela época para a gente entender um pouquinho a evolução dessa jornada? Bom, acho que o trade marketing ainda é novo, né? Se a gente pensar aí a cadeira de trade marketing, né? As ações de trade marketing, é relativamente novo essa cadeira, essa disciplina aí. Eu comecei na Pfizer em 2000, tá mais próximo do mundo das farmácias, né? E aí atuando ali como promotor, depois gerente de vendas e tudo mais. Eu diria assim que a grande palavra que eu vejo de trade marketing é uma que se usa muito hoje, é colaboração. Né? Ao final do dia você tem que ser o trade marketing, ele tem que ter colaboração interna. Então o trade marketing é o que faz a ponte com o marketing, com a área comercial, com a área de supply, né, de abastecimento de produto, com as áreas internas de compliance. Então ele precisa se conectar e ter colaboração das áreas internas para poder fazer as parcerias, né, com o varejista de forma colaborativa de novo. Então como que eu entendo o cliente, né, o varejo e as dores e como o meu produto, né, o meu portfólio de produto pode conectar a essas dores desse varejista e a gente criar assim um plano bem estratégico e colaborativo. Wilson, a gente fala na questão de é um termo novo, é uma área nova, existe assim a expectativa de sempre de aumento de sellout, de colaboração, mas quando a gente pensa assim desde o ponto A até o ponto B, ou seja, desde a hora que nasce a ideia do trade marketing até a análise do retorno ali, como que é essa visão geral? Então, por exemplo, como que pensa o planejamento disso? Como isso se desdobra em negociações, os contratos, as execuções? Então, como que é essa visão macro? De uma forma bem simples, até porque o nosso telespectador aqui, ele pode, muitas vezes ele está num nível bem iniciante, mas tem alguns também que já estão experientes, então contar essa visão geral dessas etapas. Legal. Bom, vou tentar aqui sintetizar, mas acho que os colegas aí também devem ter vários trade marketers aí no podcast, então vai ser legal também essa troca e depois receber os feedbacks deles. Bom, o trade, eu vou dizer que são algumas etapas, né? Então tem a etapa comum para todos os planos, que é planejamento. Então o planejamento do trade marketing, ele está muito mais focado em como, primeira parte, ele precisa entender o que o marketing está esperando dos produtos. Com isso,
entender quanto que a gente precisa fazer de vendas naquele ano, que é o comercial. Com esses 2 elementos, você já consegue planejar o trade marketing, porque você é o especialista de canal. Então, você é o especialista que vai traduzir essas estratégias para o canal, seja ele o varejista, seja ele para distribuição, seja ele para o consumidor, né, para o shopper. Então, o planejamento nesses 3 principais, né, decisores é o trade que tem um papel importante a fazer. E como ele faz isso? Olhando os produtos e o portfólio que ele tem. Podemos falar de várias ferramentas em inglês, etc. Mas você pode fazer uma análise SWOT de produto, você pode fazer uma segmentação de crescimento de receita por produto, você pode criar o seu... Quanto mais sofisticado você vai, né, vivenciando o trade, você vai sofisticando a estratégia. Você pode criar a sua própria matriz de segmentação, baseado em vetores que você entende que são as forças do negócio. Mas, basicamente, você vai precisar segmentar, entender qual é o produto e qual é o produto que você precisa fazer mais... crescer mais ou blindar mais, né, ou segurar o resultado no ano. Então, planejamento é um pilar importantíssimo, né? Planejou, eu preciso entender quais os clientes que eu vou executar esse planejamento. Então, os clientes não são iguais, né? O Maurício acabou de comentar que o varejo está crescendo, tem redes em cada uma, está no seu nível de maturidade. Então, você precisa entender o nível de maturidade de cada varejista e também clusterizar, para você poder levar uma proposta de valor mais específica para cada cluster, se for o caso, ou até nível personalizado para cada rede, né? Mas vamos no simples, tem que segmentar, né? O varejo, o trade market precisa planejar e precisa segmentar. Depois que segmentou, ele precisa executar. Então, a execução é uma parte fundamental e eu diria que hoje é crítica, como quase em todos os processos de uma companhia, né? Execução. Então, não adianta ficar bonito, planejado, tudo, né, segmentado. E como que eu executo? Então, a execução hoje no trade marketing, né, e eu vivenciei esses 20 anos, continua sendo um gargalo. Porque a execução do trade marketing eu preciso ou de pessoas, muitos promotores, para que o meu plano aconteça na loja e execute, né? Isso tem um certo investimento. Ou então, eu preciso dos gerentes de conta, está muito colaborativo comigo. Ou então, eu preciso do varejo, né, contribuindo com essa execução, né, e tendo, né, suporte, né, de como está acontecendo a execução desse processo. Então, esse é um pilar super estratégico e que ainda hoje a gente tem uma grande deficiência, porque a gente não tem muitas opções de como controlar a execução, né? Sempre eu fico faltando um pedaço disso. O terceiro também, e dentro da execução, vale a importância do KPI, dos indicadores. Então, a execução precisa ter indicadores, né? Quanto que eu preciso de colocar materiais de merchandising, né? Quantos que tenho que mix de produto, né, para evitar ruptura. Então, tem vários indicadores que é importante no mundo da execução. Então, poderia fechar em três índices só, né? Planejamento, né? Aí você tem que fazer toda a segmentação e a execução. Esse acho que são os principais aí para a gente começar a ter um plano de trade legal. E pensando no desafio, né? Hoje, né? 2024, você já tem redes de drogarias com equipe de trade, que já tem 3, 4, 5 profissionais, mas lá em 2000, acho que você encontrava muito menos, né? A questão da rede ter um apoio, ter profissionais lá para discussão. E é quando você já leva um plano pré-estabelecido para tentar encaixar com a realidade daquela rede. Acho que tinha que ter muito, realmente, tato, né? Daquele produto, aquela sazonalidade, a região daquela loja. E como que você viu, assim, Wilson, ao passar dos anos, a profissionalização do varejo quando o assunto é trade? Porque nós trabalhamos no segmento alimentar e a gente vê hoje ainda uma disparidade. Hoje, menos de 5% dos varejos alimentares tem uma equipe de trade marketing. Então, a gente percebe que a indústria tem o departamento, tem um orçamento para fazer ali algumas execuções para aumentar a sellout e não encontram um profissional para discutir aquelas campanhas. Como que era isso ali no começo, 2000, 2002? Você encontrava varejistas já preparado? Como que funcionava? Poxa, 2000, eu diria que era muito bem preparado, né? Era assim, ó. Era muito difícil, né? Você não tinha informação, era mais escassa ter as informações no shopper, né? Para entender um pouco o comportamento do comprador. Era raro naquela época. Os profissionais eram bem raros, né? O trade estava começando, então ter promotor não era quase... Poucas indústrias farmacêuticas tinham equipes de trade, né, na farmácia. O varejista, por outro lado, também ainda ele estava naquela fase do varejo promocional, que a gente chama, né? Eu tenho A, B, C, D para investir e é esse o plano que tem. Então não tinha muita ainda o que a gente fala hoje, né? De entender o cliente final, né?
personalizar a entrega, né? Entender qual é o planejamento estratégico da rede, para onde que ela vai. Mas mudou muito, né? Se a gente pegar 2000, então em 2023, né? Hoje a gente vê os varejistas, e pode ser do pequeno ao grande varejista, existe minimamente, o dado está por ali, pode não estar organizado, que acho que é importante o varejista pensar nisso, mas o dado está ali. Você tem todo um plano, uma cadeira, pelo menos, de trade marketing, que pode ser que naquele momento ainda seja um trade marketing mais operacional. O que é um trade marketing operacional? É aquele que está mais focado num calendário de ações e campanhas, execuções, e vai ter um preço para essas ativações, e esse é o plano de trade marketing. Ainda é o que a gente chama no nível de maturidade, é um nível mais operacional, né? Ainda está na parte do trade promocional, né? Agora, tem varejistas que já está num momento mais de trade tático, né? Um trade que já começa a entender que não dá para ter só as ações promocionais, mas ele precisa criar já um plano, né? Envolver quem são os clientes que, o caso da indústria, que melhor atende aquela categoria, então já começa a ter um elemento de análise de categoria para fazer os planos. E aí tem varejista que está num nível mais estratégico, um trade mais strategy, mais pensando num trade 360 graus, né? Olhando tudo o que acontece. Isso também vale para a indústria, né? Tem indústria farmacêutica que ainda tem um trade mais operacional, mais, né, o promocional que a gente chama. Está mais preocupado em levar lá um material, entregar na farmácia, né, um wobbler, um adesivo, mas nem sabe o porquê exatamente, mas estou levando os materiais. Depois tem indústria farmacêutica que já está no nível maior, está num trade mais tático, né? Que consegue entender o portfólio, começa a clusterizar a categoria, começa a montar seus planos mais baseado nisso. E tem indústria farmacêutica que já está no modelo mais trade estratégico, onde ele consegue ter esse apoio colaborativo das áreas para montar o plano. E aí, nessa parte estratégica, o varejo também está nesse nível, né? Então a gente vê muito comum a palavra JBP, né? O Joint Business Plan, é muito comum no Brasil, e como é fora também. Mas aqui o JBP também é um momento ainda que a gente faz parcialmente um JBP, né? A gente, na verdade, a indústria faz assim hoje, né? E acho que está evoluindo e com certeza vai evoluir mais. Ela olha para o meu plano estratégico da indústria, encaixo para entregar um JBP para um varejista. E o futuro, o que tem que ser diferente? Eu tenho que, na verdade, montar o meu plano de trade marketing pensando no plano de trade marketing do meu varejista. Né? Eu tenho que ser um trade marketing 360, né? Um JBP 360. A evolução é essa. Eu preciso saber quais são, né, o planejamento estratégico de um grande varejista, para eu saber as forças, as alavancas de negócio que ele vai ter e como o meu portfólio, minhas ferramentas, né, minhas ações vão alavancar o negócio dele e, consequentemente, a colaboração. Sim. Né? Não é só uma negociação. Né? Então, acho que a gente pode falar um pouquinho mais também, né, de como acontece essas negociações. Né? Acho que vocês também estão no mercado e enxergam um pouco disso, né, no varejo. As negociações, são JBP, são JBPs colaborativos, né? Perfeito. Esse é um ponto legal. O que a gente encontra assim, no alimentar é muito o varejista propondo um JBP, é o que você falou. O fornecedor, ele meio que se encaixa naquilo, mas não é uma discussão. Não é assim, beleza, o seu tá aqui baseado no seu e as tendências que eu quero pro meu eu vou encaixar. A gente vê ainda muito o que você falou, JBP, o Media Kit, tem isso aqui e acabou, né? Mas a gente está evoluindo muito, principalmente no varejo hoje com CRM, programa de relacionamento, dados de cliente, você conseguir atingir o perfil do cliente, que é perfil para o seu produto na sazonalidade, por exemplo, e o seu JBP já encaixa para no inverno você fazer X ativações. Eu acho que isso está caminhando, mas ainda estamos a alguns passos aí de as redes estarem mais preparadas e a própria indústria conseguir se encaixar. Agora, algo que me chama a atenção hoje é que eu percebi muitas indústrias ainda, acho que falta um pouco mais de confiança, principalmente na parte de execução. Então, eu vejo hoje que no Brasil a gente conhece, as maiores redes já têm um trade mais evoluído, mas nós temos hoje muitas redes regionais muito fortes, que ainda não estruturaram a área, varejista de 30, 40 lojas, que para a indústria seria muito bacana poder contar com aquele varejo para fazer uma ação de trade. Mas acho que esse receio de, será que vai ser executado de fato? Porque até queria que você colaborasse, né? Quando você é trade e solicita uma verba, você precisa justificar que aquele investimento teve algum retorno. E acho que quando a rede ela não dá uma esperança de que você vai ter as informações ali, você perde um pouco a força de conseguir verba. Como que é isso hoje? Se eu começasse hoje lá no trade da Pfizer e falasse, Wilson,
quero X aí para poder investir na rede tal. Mas eles não têm muito como comprovar. Eu ia perder a força, não ia? Para conseguir mais ações, enfim. Não, com certeza. Eu acho que o processo ele vai nesse caminho, né? Eu planejo, eu tenho os indicadores, eu vou ter a execução. Né? E a gente observa e ainda continua observando a dificuldade de comprovações das execuções. Né? Então é comum a gente ter o plano montado, tem os indicadores, tem a taxa que a gente quer de execução de cada item, mas na prática você conseguir acompanhar isso e aferir isso ainda é Excel. Tá. Né? Ainda é Excel, é um controle, né, num Keynote específico, Sim. que depois tem que, né, unir todos esses dados aí fragmentados para tentar construir um racional de retorno sobre investimento. Porque ao final do dia, né, toda a empresa tem a sua área que vai financiar o trade marketing. Pode ser o marketing, pode ser o próprio trade que já está no nível que consegue ter sua verba, mas ele precisa prestar conta desse resultado. E acho que esse ponto que você tocou é super importante, porque se o varejista não tiver preparado para entregar a execução, tende a perder o espaço de investimento. Sim. O varejista que consegue entregar a execução, ele tem mais espaço de continuar recebendo investimento. Por quê? Porque eu consigo comprovar internamente que deu resultado. Ou, mesmo que não tenha conseguido o resultado esperado, eu consigo calibrar e mudar minha rota para um resultado melhor. Perfeito. Né? Então, quando o varejista não o faz, né, ou tem uma dificuldade em entregar a execução, a indústria perde força, o cara do trade marketing, né, a pessoa do trade marketing perde força, porque ele não consegue internamente comprovar o plano dele, né? Ele consegue parcialmente comprovar. Isso afeta o desenvolvimento da área, né, de trade marketing. Perfeito. Wilson, e assim, especialmente para quem está entrante no mercado, está com o nível de consciência ainda no começo ali, muito mais operacional, menos tático e tal. Como a gente está atendendo cliente de vários tipos, a gente percebe algumas dúvidas comuns entre eles, especialmente esses que estão mais no começo. O primeiro ponto os primeiros são os termos, né? Então, só para desmistificar, né, tem o sell-in, que é tudo aquilo que a indústria ou a distribuição vende para o varejo, ou seja, pedido, né, comercial, e o sell-out, tudo aquilo que sai do varejo para o consumidor final. E aí a gente fala de trade, normalmente associa ao sell-out. O objetivo é acelerar o processo de venda para poder ter mais giro. Mas, especialmente o varejista que está mais no começo, ele fica muito com medo de falar assim, nossa, eu vou dar esse espaço aqui, só que ele vai tirar o desconto que eu tenho comercial. Então, assim, como que funciona? Como é que o varejista que já está mais evoluído nesse sentido, como é que ele tem que enxergar? Então, ele olhar a verba comercial sell-in de uma forma, verba sell-out, como é que ele entende, como é que ele olha dessa forma que uma não mexe na outra, assim, elas se unem para ajudar a melhorar o giro da loja? Eu acho que também passa por uma conscientização, isso é cultural também, né? Porque historicamente na indústria farmacêutica, né, ou no varejo farmacêutico, como não tinha estruturado o sellout, né, como fazer ações de trade ou plano de sellout, se investia muito no sell-in, né, investia em ter produto, né, ter uma quantidade específica por produto na farmácia que garantiria, né, a não falta, né, a ruptura, que também é um grande tema aqui para a gente conversar. Então, com o tempo passando, ainda tem varejista que pensa, cara, eu preciso ter uma boa compra, com descontos cada vez maiores, então eu vou comprar volume e depois vai sair esse produto. Eu acho que é um grande erro, né? Eu acho que ele tem um pilar, sell-in. Mas todo mundo que pensa em trade marketing, acho que os colegas aí de trade vão concordar, o nosso mantra é sell-out. Né? O trade marketing tem que pensar em selloutar. Né? Então, eu até brinco que né, foi criado um verbo para a gente, né, brincar todo dia. Então, eu sellouto, tu selloutas, nós sellautamos. Esse é o verbo do trade marketing, né? É selloutar, o verbo selloutar. E quando você tem a cabeça de selloutar, você entende que o sell-in faz parte. Porque num plano de trade, eu preciso garantir que tenha. Né? Então, ter produto ou ter disponibilidade de produto é uma regra-chave. Né? E no varejo, a gente sabe que dependendo a auditoria, vai falar de 12% a 18% de ruptura no varejo. Então, você chegar lá e não achar o seu produto, né, o consumidor não achar o produto, a chance de compra cai bastante, não ter o produto. Né? Então, a pesquisa recente, acho que é bem legal, tanto na Febrafar como a pesquisa também de fonte externa, né, não do mercado farmacêutico, foi feito análise de shopper, mostrou o seguinte, que muitas vezes fala assim, é melhor ter o preço mais barato. Né? 10 anos atrás era a principal coisa, preço barato, conveniência, depois ter produto e tudo mais.
Mas na última, mais recente, o ter produtos se tornou tão relevante que ele já é primeiro ou segundo, dependendo da região. Porque a falta, né, a ruptura é um grande problema hoje do varejo farmacêutico, que é muitos produtos, muitos SKUs, e como garantir que tenha a quantidade certa, na loja certa, para o consumidor certo. Né? Esse é um grande desafio. Mas esse é um papel um pouco do selim. Se eu conseguir entender quanto que eu preciso, né, fazer a venda para contribuir, para ter o estoque adequado em todas as lojas, é um primeiro pilar. Depois o segundo pilar, que começa o sell-outar. Então esse é o único pilar de selim de uma estratégia de trade. Né? Depois eu vou pensar muito no sell-out. Então quais os meus planos de visibilidade? Quais os planos que eu vou ter de garantir que o shopper, né, entrou numa farmácia, enxerga o meu produto, ou no mundo digital, né, começa a enxergar o meu produto lá e tome a decisão de comprar. Então, visibilidade é um item muito importante, que vai desde Obler, adesivo, passando por mídia e etc. E aí você finaliza ele com esse relacionamento, né? A indústria precisa ter esse relacionamento com o farmacêutico, com o balconista, porque eles também têm um papel fundamental na venda, né? Eles são consultores ali ao final do dia do consumidor. Então, às vezes, a gente negligencia também um pouquinho o relacionamento que a gente tem que fazer com o farmacêutico, com o balconista, para que ele também tenha segurança para quando fizer a venda, sell-outar, né, com qualidade para o consumidor. Então são elementos chaves aí. Eu acho que tem espaço. O selim é uma passagem para você fazer um sell-out legal, com excelência, né? Perfeito. Eu convivi na indústria farmacêutica há 11 anos, então sou apaixonado pelo tema. E eu lembro com clareza, assim, no meu dia a dia, né, como que a gente se diferenciava no PDV. Então você pega o mercado de nutracêuticos, pega vitaminas. Cara, é um mercado gigantesco. O que faz o cliente ter uma opção, uma primeira opção dentro do PDV? E é o que o Wilson falou, desde o balconista receber um treinamento, e eu queria até que você falasse um pouco disso na estratégia de trade, ter um pouco de educação também, a gente falar um pouco para o balconista, que é quem dá um consultor, né? Mas o produto está exposto, está visível na gôndola e ter mídia social do cliente, ter adesivo, Obler. São várias oportunidades que aquela marca tem de sair na frente das demais. Uhum. E eu lembro na indústria, quando eu lançava produto, né? A gente pensava assim, cara, vamos chegar no PDV e colocar. Mas muito cedo eu tive um gestor que ele falava para mim, ele falava, cara, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o selim, senão não tem jogo. Mas se você fizer um selim de forma exagerada, no próximo mês você vai ter um problema, porque aquilo vai estar no estoque parado. Agora, se a gente gastar energia em fazer o selim e ajudar esse varejista a fazer com que tenha um giro, principalmente se for uso contínuo, você garantiu o selim do mês posterior de forma orgânica, né? Exato. Então, acho que o grande trabalho hoje que as indústrias têm com a questão do trade é conseguir ganhar novos consumidores que vão aumentar o selim no outro mês. Sim. Aí já pegando o gancho, né, do que o William falou, então quando o varejista ele pensa só na verba comercial, se ele entender que é uma consequência, a verba comercial é para você comprar mais. É bonificação, é uma troca para um tabloide, mas na hora que o seu sell-out aumenta, o seu selim aumenta naturalmente, aquela verba comercial aumenta junto. E aí eu acho que não tem como você tirar o setor de comercial e trade da jogada. Eles são complementares, né? São. Mas falando um pouquinho, Wilson, sobre oportunidades de trade voltadas à educação, por exemplo. A gente conversou um pouquinho, na Pfizer você criou uma metodologia, né? Vocês criaram, que envolvia também essa educação. Queria que você contasse um pouco dessas oportunidades que existem, não só no farma, no alimentar, com certeza, também. Mas como que foi isso lá? A gente implantou lá já uma metodologia que é um pouco que a gente falou aqui, né? Acho que o produto tem que ter, então é disponibilidade, o produto tem que ser visto, né? Para ser lembrado, né, clichê, mas é a verdade. Sim. Então é a visibilidade. E a gente fala do relacionamento, né? Relacionamento e recomendação, né? Que é exatamente como a gente se relaciona com o varejo, entrega conteúdo, né? Para que ele possa recomendar o meu produto ou ao menos atender a receita gerada por uma força de vendas da indústria farmacêutica. Então nesse R, né? Que vamos chamar aqui o R ao quadrado, relacionamento e recomendação, a gente foi pioneiro aqui na Pfizer, acho que 15 anos atrás, a gente já levava a realidade aumentada no PDV. A gente levava com uma experiência, que a ideia era criar uma experiência diferente no balconista. Então, os nossos promotores levavam o óculos de realidade aumentada com um vídeo explicativo do nosso produto de disfunção erétil, que é o comprimido azul aí, que
quase todos conhecem. Todo mundo conhece. Então a gente levava educação para o farmacêutico, né, dentro de uma realidade aumentada. Então imagine o impacto, né, e como a gente conseguia criar um conteúdo relevante que ele ficaria empoderado, né, de recomendar o nosso produto, garantir que a receita, o pedido do shopper seja atendido. A gente fazia já naquele momento EAD, né, o estudo, né, educação à distância. A gente lançou um aplicativo que até hoje tem o InFarmácia aí para quem é de varejo, baixa um aplicativo, existe lá. Tem cursos, né, vários cursos, desde comercial, né, matemática financeira, passando por cursos aí de, dependendo do farmacêutico, vai ter do produto, balconista, cada um no seu nível que pode ser acessado, que é exatamente para garantir que ele saiba sobre o produto, tenha poder de conteúdo, para que ele faça uma venda também ali no balcão mais consultiva, não seja apenas um entregador da caixa, né? Sim. E sim, quando tiver uma possibilidade, ele que agregue valor no processo. Então a gente fez bastante coisa assim já nessa linha mais digital, realidade aumentada, EAD, aplicativo, isso 15 anos atrás, né? Ô Wilson, falando um pouquinho agora sobre, a gente usa no trade marketing, o termo muito comum é a ativação, né? E aí a ativação tem como base o seguinte: o cliente, na hora que ele está no PDV, no ponto de venda, se ele for ativado da forma correta, a chance dele considerar um outro produto no momento da compra é grande. Aí isso envolve saber fazer a ativação correta, no momento certo e de uma forma que para ele seja relevante. Falando um pouquinho de ativação, nos anos que você começou aí, era muito ativação offline, ou seja, na loja. Mas agora também tem a questão das ativações digitais. Conta um pouquinho sobre esse tema ativação, como que isso veio evoluindo no tempo no offline e como que você enxerga isso no digital e até o futuro dessas ativações. Isso é um belo desafio aí, ativações, né? E como a concorrência falou de vitaminas, a gente, né, for para o varejo massivo e alimentar, a gente vê várias iniciativas de ativação. Mas até sobre esse ponto, achei interessante que eu vi ontem uma matéria sobre um varejo massivo que fez uma ilha para ativar um produto Z. Então fez quase uma pirâmide lá do produto, né? E a gente, com o olhar de trade, a gente fica olhando, né, a ativação, fala, olha que interessante, fez um puta paredão, né, uma pirâmide ali, então todo mundo viu a marca, legal. Mas ela era uma marca, era uma pirâmide fake, né, não tinha o produto. Então aí tem um erro já de trade, né, eu faço uma puta blitz, uma pirâmide na frente do consumidor, e ele não consegue comprar. Então eu já perdi um pedaço dele. Fiz ativação, tá lá bonito, mas não tem o produto para o cara ativar. Ele vai ter que sair dali e ir lá na categoria do produto para comprar. Você pode perder o cliente. Sim. Então, ativações, ela precisa estar conectada, ela precisa ter o impacto, ela precisa ter a experiência e precisa ter o produto. Então, muitas vezes a gente vê hoje no varejo, né, o maior ou o menor, esses probleminhas. No menor, ele faz a cestinha com o produto, né, uma pilha de produto, mas não comunica o desconto que tem. Ou então, não tem uma pessoa ali que possa ajudar a tirar uma dúvida. Então, você perde. A ativação ela tem que ser completa. Ela tem que ter o impacto visual, o conteúdo e a experiência, né? E para a pessoa comprar. Então, esse foi legal, que foi de consumo massivo. Então, não tinha naquele momento, não tinha o produto. Tinha uma linda e visual, estava muito bonito. Então, acho que a ativação ela vai por esse caminho, né? Isso no físico. Tá. No online, que eu vivenciei, por exemplo, eu vou falar ainda no físico, que eu acho que é bem legal. Às vezes a indústria, o trade marketing, acho que é legal os colegas de trade da indústria, e produto de prescrição, eu vou falar um pouquinho. Às vezes, produto de prescrição, eu falo assim, não dá para fazer trade marketing, né? Então, não existe trade marketing em produto de prescrição. Eu tenho um anti-inflamatório que tem uma prescrição e esse produto não tem como fazer trade marketing. Eu sou um cara que eu desafio isso, porque eu era um trade de produto de prescrição e tinha produtos OTC, que são os isentos de prescrição. O que dá para fazer de trade de produto de prescrição? Se é um produto de anti-inflamatório, seu produto é Z, na letra Z, seu produto, você normalmente num espaço de prateleira, você é o último lá. Você vai passando todas as prateleiras, então, ou seja, o balconista, para dispensar o seu produto dessa receita Z, ele tem que ir lá em todas as prateleiras. Se o seu concorrente, o produto chama A, ou chama C, e ele pode ser intercambiável, pode ser trocado. Então, no caminho, o balconista pode falar, nossa, mas esse produto também é igual àquele lá. Deixa eu ver se ele não quer. Sim. Você perdeu a prescrição. Então, por que você não pode fazer um trade, um cross nesse sentido? Eu trago o meu produto para a categoria do meu cliente, do meu concorrente, com a letra, para ele lembrar do meu produto e não precisar deslocar tudo isso. Por exemplo, no comprimido azul.
a gente sabia as correlações. Então, quem compra o comprimido azul compra outros elementos fora do balcão. Então, compra camisinha, compra gel. Então, por que a gente a gente fazia o quê? Obler com o preço do azulzinho lá nessa área, nessa categoria, que é o cross, né? Então, estamos falando cross merchandise. Então, quando a pessoa vai lá comprar a camisinha, ele olha e fala, nossa, olha que valor legal, vou pedir o comprimido azul. Então, é um produto de prescrição que a gente fazia trade market, né? E agora, e o produto isento de prescrição? A gente tem que fazer também, né? Tem que ter comunicação de preço, comunicação da promoção, tem que ter os elementos de conteúdo. Aí entra o digital, né? Como que eu chego numa farmácia e um produto que eu não tenho propaganda em mídia massiva e quero que ele decida entre várias vitaminas? Eu preciso gerar um conteúdo, né? Por que não ter um QR Code que direciona para um site, que ele se cadastre, que ele possa receber conteúdo, ou que ele bata o QR Code e gere uma ativação para ele comprar aquele produto com uma chamada interessante. Então começa a ficar o off e o online já dentro no espaço físico. E caindo para o online, aí tem um mundo, né? O online hoje, né, eu acho que o online cria uma grande oportunidade aí de fazer muitas ativações, né? Atividades, então a gente vai entrar em retail, né? Mídia de retail media, que está se falando muito, que aí sim você consegue ter muitas ações e ativações dentro do mundo do marketplace, né? De acordo com o seu perfil de consumidor, né? Do shopper. Então a gente já fazia também no passado, que eram os pop-ups, né? Vai buscar um produto de disfunção erétil, né? Apareceu o pop-up do produto com já o preço de desconto, ou com programas de desconto de paciente, né? Para você poder já fidelizar ali no mundo online, né? Então, acho que tem atividades. Mas naquela época, e eu estava reparando, olhei os sites hoje em dia, ainda tem poucos que exploram conteúdo dentro do produto, né? Às vezes eu estou pesquisando lá uma vitamina B12. Pesquiso vitamina B12 e vem vários. Aí eu clico no vitamina B12 1 para ver e não tem conteúdo. Então, eu não consegui resolver se eu vou tomar essa decisão ou não. O outro já tinha até vídeo explicativo do B12, qual o papel da B12. Então tem que ter isso, né? Um produto que precisa de uma decisão no online, você precisa ter conteúdo para direcionar a tomada de decisão. Isso ainda a gente vê várias falhas aí, tanto em produto de OTC, consumo alimentar, né? Também da parte alimentar. Então tem uma boa oportunidade de explorar os canais digitais com conteúdo para ativação. Fica claro aqui o quanto que o varejo ganha no aumento do ticket médio quando a loja dele está sendo trabalhada com trade marketing. Porque na prática a gente está falando o seguinte, às vezes o cliente entrou para pegar uma vitamina, escolheu a sua, mas às vezes ele não entrou para pegar uma vitamina. É esse o ponto, né? Então assim, o aumento do sellout, o aumento do ticket médio que ter um trade dentro da loja faz, é impressionante. E a gente vê a diferença das grandes redes para aquelas drogarias de bairro que ou já fecharam ou não quiseram se atualizar muito, que é o quê? Hoje você entrou numa grande rede, a perfumaria é um shopping. Exato. O medicamento que está para trás do balcão, ele é um detalhe, porque você já tem que ir lá buscar. Agora, tudo que envolve a jornada do shopper ali, quantas vezes a gente como cliente já se deparou? Você foi lá buscar um medicamento para resfriado, você saiu de lá com a vitamina, você saiu de lá com soro nasal, você saiu de... E aí você começa, né? Então, o papel do trade, a indústria estabelecendo dentro do varejo, cara, quanto que faz aumento do ticket médio, né? Eu já tive experiências de pensar assim, tem cliente que entra na drogaria de bairro e compra a losartana dele lá na farmácia popular, que é de graça. E vai na grande rede para buscar o protetor solar. Mas na drogaria de bairro tem o protetor solar, mas ninguém comunicou. O cara nem sabe. Na cabeça já do cliente na grande rede que tem. Porque a grande rede ativou isso em várias formas. Desde a hora que você entra na loja, aquela capa de antena falando do protetor solar, toque seco. Depois você tem o Obler, depois você tem a testeira. Às vezes tem promotora lá para poder fazer você provar o produto, experimentar ali na pele. E aí depois que você comprou, e você vai na drogaria de bairro que não oferece nenhum serviço, nenhuma ativação de trade, dificilmente você vai abordar ali aquele balconista e perguntar se tem, né? Então fica claro que esse tema que a gente traz, tanto para o varejo quanto para a indústria, é um tema colaborativo. Porque você ajuda ele a aumentar a venda do seu produto, naturalmente, mas é um desperdício muito grande o varejo não abrir essa porta do trade, né? E quando abre,
também é uma pena se a indústria não estiver preparada para fazer uma ativação bem feita que gere o aumento do sellout final mesmo ali. E hoje, Wilson, falando um pouquinho sobre execução, que é o tema que você falou que sempre foi o desafio. Nós estamos lançando agora, né, até falando um pouquinho da meu cliente, um modelo onde a indústria ela consegue hoje deixar na mão do varejista uma ferramenta que o varejista que nem tem uma equipe de trade ainda, ele consegue absorver uma ação da indústria, falando assim, ó, eu preciso ter essas ativações, e a indústria dá para o varejista um meio para ele conseguir comprovar e a indústria ganhar força de fazer mais ativações e assim fazer com que aquele varejo se torne frequente no planejamento. Cara, queria que você falasse um pouquinho como que você vê essa ideia, né? Aproveitar e já falar um pouquinho também da sua parte hoje no conselho da meu cliente e como que você acha que isso vai ajudar as indústrias a alcançarem mais performance no PDV. Cara, eu acho que eu vou fechar um pouquinho nesse tema assim. Você falou um pouco do varejo. O varejo farmacêutico em específico, ele precisa entender que não é mais um lugar de doença. Então ele precisa entender que ele é um lugar de bem-estar e saúde. Quando ele muda essa cabeça para o bem-estar e saúde, ele entende que ali ele não tem que ter o medicamento. Ele tem que ter tudo que está correlacionado ao bem-estar e saúde, inclusive o medicamento. Sim. Né? Por isso que até no trade a gente fala, é o destino. O destino é o medicamento. Mas nessa jornada, ele tem várias coisas que ele precisa para o bem-estar dele. Então, pensando assim, a gente vai para a linha do trade marketing com todas as ativações, todo um plano. Então, precisa ter experiência dentro da farmácia. Para ter experiência, você vai ter que ter o quê? Realidade aumentada, né? O promotor ali para testar, áreas de visibilidade. Vai ter que criar um ambiente onde o shopper que está ali consiga se conectar com esses pontos, tanto no online como no offline, para que gere realmente, né, essa venda incremental, que ele gere essa conscientização do bem-estar. E aí que cai na plataforma que você comentou. Né? Na época, e a gente ainda, talvez agora, nos últimos anos, que começa a ter um pouco dessa pressão da execução, não existia. Né? A gente fazia tudo no Excel mesmo, era a forma que dava. Né? Lógico que a gente tinha os dados de mercado, mas a execução em si era muito informal. Então, ter uma plataforma que te dê essa transparência, acho que a palavra, como que eu consigo ser colaborativo? É quando eu começo a ter uma relação de confiança entre as partes. E as confianças acontecem como? Pô, o que a gente combinou está acontecendo. E isso é um ponto que atrapalha todas as negociações do varejo para a indústria, da indústria para o varejo. Né? Então, ter uma plataforma que te conecta essa parte da confiança entre as partes, né? E te dá essa visibilidade, eu acho que ajuda a acelerar, né, o trade marketing, porque eu consigo ter com mais clareza e com mais assertividade a execução. E com a execução eu consigo cruzar com os indicadores de crescimento. Né? Se eu queria ganhar market share, se eu queria ganhar espaço na gôndola, se eu queria ganhar evolução em receita, né? Se eu queria ganhar mais pacientes. Então, todos esses indicadores estão atrelados à execução, não ao plano. Né? E quando a gente tem algo que consiga te dar isso, eu acho que ajuda e fortalece muito os dois envolvidos na cadeia, né? Na cadeia total. Tanto a indústria, porque aí o cara de trade lá, o head de trade marketing, o gerente de trade marketing, o seu plano, ele sabe que a execução, que vai ser pelo key account, pelo promotor ou pelo promotor da loja, tem uma plataforma que consegue capturar isso e devolver o dado organizado, né, para ele, e para ele, para o gerente e para a rede de farmácia. E isso vai gerar novas discussões. O que antes talvez eu demorasse 6 meses para saber se estava indo bem ou não, eu consigo num mês. Consigo real time. Consigo no dia. Fala, cara, vamos conversar de novo? Eu acho que o caminho não está legal. Então facilita muito, eu acho que a gente vai ganhar muita agilidade, transparência e dados para tomar de decisão. Então, acho que é um calcanhar que tem aí a ser resolvido, né? Uma dor muito latente a ser resolvida aí no varejo. E no seu papel de conselho aqui na meu cliente, essas informações, essa vivência tem ganhado vida cada vez mais rápido, né? A gente tem falado sobre isso, sobre a questão de indicadores, questão de ajudar a indústria a medir o ROI dos seus investimentos. Então, é o ganha-ganha-ganha, né? Ganha mais a indústria, ganha mais o varejo, ganha mais o cliente. Produto com uma ativação adequada, sempre disponível. Como que você está enxergando esse papel de conselho aí para ajudar a delinear esse futuro aqui das nossas novas soluções? Não, legal.
Pô, acho uma pergunta fantástica, acho que deve ser curiosidade também pro pessoal, né? Essa vida, acho que do conselho, acho que quando veio a conversa, né, da gente, né, tá junto com vocês aí nessa jornada da empresa, né, é exatamente por eu ser um cara apaixonado por trade marketing, né, entender que o trade marketing tem um espaço ainda gigantesco a ser conquistado, né, então a gente vê muita ondas né, da parte digital, né, retail media, então agora existe um cara de retail media, cara, para mim é o cara do trade marketing. Ah, existe um cara que pensa no online, outro no offline, cara, para mim é trade marketing. Ah, tem um cara que estuda o consumidor no mundo digital. Cara, para mim é o trade marketing. Então, o trade marketing, ele é o cara que deveria entender cada vez mais do consumidor e das ferramentas para alavancar negócio e propor esse plano. Então, quando a meu cliente convidou, eu sempre enxerguei que a execução é uma parte importante, mas que a meu cliente consegue entregar dado, consegue entregar insight, consegue entregar conexão do trade marketing, né? Então, o gerenciamento do trade marketing começa a ganhar forma aí com o meu cliente, né? E é algo que me fascina, né? Que acho que, além de encontrar Maurício aí de longa data que eu já conheço, o William Policy, que também a gente já se conheceu há mais de 5 anos, são pessoas que também vivenciam isso no mercado, né? E acho que juntar aí as cabeças aí e eu, pelo menos colaborar um pouco com o que eu vivenciei, eu acho que aí a gente pode contribuir com os colegas aí do trade que sofrem às vezes um pouco com ruptura, sofrem um pouco com a execução. Acho que aí a gente vai conseguir entregar algo bem interessante para vocês aí, experimentar, crescer junto com a gente e mostrar que dá para fazer um trade mais transparente, mais colaborativo e com mais dados aí para tomar decisão, mais ágil, né? É um trade ágil, né? E é interessante, né? Porque nós aqui da Meu Cliente, a gente começou trabalhando com o varejo. Então a ideia é, vamos estruturar a maior quantidade de varejistas para que eles possam adentrar o mercado de trade. E essa conversa nossa ela é bem bacana porque as indústrias das quais começaram a se relacionar com os nossos varejistas gostariam de ter a nossa ferramenta em outros varejistas também. E essa sua vivência é interessante porque a gente já viu indústrias que fizeram negociações de trade com varejista nosso, rodou um JBP, a gente tem um case muito bacana de uma rede que fez 99,4% de execução sobre aqueles contratos de trade. E o 0,6% a gente sabe por que não foi executado e foi a indústria que não mudou o documento. Então até isso está mapeado. E a renovação do JBP foi muito bacana de assistir, porque o fornecedor tinha acompanhado na plataforma as execuções, então a confiança gera algo estabelecido. E aí a indústria senta na mesa para discutir um planejamento de crescimento para o outro ano. Não é discutir por que você não executou tudo. É discutir, então, para esse próximo ano eu quero mais, porque eu sei que você vai executar. A confiança já está estabelecida, já tá. Esse passo está superado. Legal. Então, nossa maior missão nessa jornada junto aqui, né, Wilson, é que a gente possa chegar daqui a 2, 3 anos, numa jornada que a gente olhe e fale, cara, agora as indústrias, tanto do alimentar quanto do farma, o pet, não importa muito, tem hoje um meio para conseguir saber o que aconteceu com aquele investimento, o quanto que aquela rede de fato colaborou e qual foi o resultado que aquela ação deu. E se no final todo mundo quer a mesma coisa, que é o aumento do sellout, o meio para isso acontecer é a execução. E hoje a gente conseguindo dar o meio para que esse meio fique evidente, né? Tenho certeza que a gente pode colaborar com indústrias de qualquer segmento. E hoje falando de dados, de transparência, é aquele negócio, né? Se você executou, mas o sellout não foi aquilo que você esperava, ainda tá tudo bem. Quer dizer, é só rever o planejamento. Mas aquele pilar de, cara, eu não sei se você executou, ele acaba, né? Acaba. Quando você tava na Pfizer, eu lembro que a gente conversou e você me contou, né, que, poxa, às vezes chegava ali nas redes que tinham já JBP. E elas eram, sei lá, 10, 15 redes, né? Porque geralmente as maiores e tal. E o final, assim, o sellout aumentou, mas aquela rede inaugurou 30 lojas no ano, então não consegui medir. Hoje você vê que as discussões em cima de um planejamento de trade, se eu conseguir medir quanto que eu investi, quanto que aquela rede executou e quanto que ela cresceu de sellout, o quanto que você acha que dá de agilidade
para o profissional interno de trade poder tomar decisão mais rápida, num nível muito alto de SKUs, enfim. Eu acho que muda o jogo, né? Na verdade, para mim muda o jogo, porque você tomava decisões, que eu falei, esperava 3 meses, né? Porque tem que esperar os relatórios chegarem de demanda. Aí não sei se tem que pedir planilha de Excel de todo mundo que executou, juntar tudo isso. Vai levar 3 meses para olhar, organizar o dado para tomar uma decisão. Eu estou dizendo que eu vou ter, no mês fechado, eu já tenho tudo o que aconteceu de execução, né? Além de tudo, a execução está lá no sistema. Aqui, nada contra as pessoas, mas são as pessoas que disseram que estão lá, Sim. que está lá. O gestor não conseguiu ter a transparência de ver. Eu vivenciei casos assim. Combinamos com a rede de facear 3 caixas por loja, porque a receita atendia 3 caixas. Então era ideal que tivesse pelo menos uma receita lá, ou uma receita mais um. Então foi feito o trabalho de trade no JBP de cada loja ter aquela quantidade de caixa. Mas quem garantiu que chegou as caixas lá? Né? A gente fez uma aferição, algumas sim, outras não. Né? E aí o promotor tem que pedir de novo, volta para a rede. Cara, mas se estava combinado, a gente podia estar no outro passo. Vamos ver se cresceu. Vamos ver se o paciente que você perdia, agora ele é atendido com a receita e você ganhou. Né? Então essas discussões operacionais, ela tende a ganhar agilidade. Porque eu tenho dado. Né? Quem tem, né, já diz o Fleming, né? Uma pessoa, né, sem dado é apenas uma pessoa com opinião. Sim. Então o trade também tem que sair desse mundo de ser de opinião. Tem que ser uma pessoa baseada em dado. Né? Data-driven aí eu acho que é super importante para o trade. E esse é o modelo. O modelo eu preciso ter o meu planejamento bem estabelecido, a segmentação bem organizada, né, com os meus produtos e plano, e a execução transparente. Esse pilar não existia. Então, tendo esse pilar, muda o jogo. Tudo ganha velocidade. A velocidade é o que dou. Eu que dito a velocidade. Vai ser em 15 dias que eu vou conversar com o meu parceiro. Ele também, do outro lado, o varejo, tem a execução. Pô, mas o Laboratório Z, você não mandou o material que a gente combinou para fazer lá, então ficou parado por causa disso. Antes eu tinha que esperar o próximo JBP, que é daqui 3 meses. Ou seja, eu perdi 3 meses, cara. Né? O paciente está ali rodando, todo mundo perdeu. Né? Todo mundo perdeu. O paciente perdeu, o varejista perdeu, né? O paciente é o shopper, né? O varejista, a indústria. Então, acho que ter ajuda muito. Acho que ganha uma agilidade, é que eu falei brincando aqui, mas é verdade. É um agile trade, né? Um trade ágil, né? Não é mais um trade que tem que organizar o dado, fazer toda a colaboração interna. Organizar dado, discutir operacional não gera resultado para ninguém, né? Não gera. Agora, uma coisa que eu tenho percebido no nosso trabalho juntos, né, aqui é o seguinte, a meu cliente, ela nasce com 3 pilares assim bem fortes. Uma é a questão de serviços, porque a gente entende que para garantir uma boa execução, um entendimento do negócio, serviços ali agrega muito. Obviamente que a gente entende muito do negócio, tanto que a gente está falando aqui sobre o conceitual, como que é na prática, e a gente tem o elemento tech muito presente. Acho que esse conjunto ele é muito salutar. E nesse elemento tech, olhando um pouquinho para o futuro, a gente tem feito algumas iniciativas de inteligência artificial. As próprias comprovações de foto, ele leva em consideração geolocalização e também ele tira a foto e ele compara com uma foto de base. Se a foto tiver com mais de 90% de precisão que ela aparece, ele já dá como verificado automaticamente. Outra coisa que a gente também é a questão de comunicação com a base completa de fornecedores. Muitas vezes o trade comum, ele vai falar só com 20% dos fornecedores, porque não consegue humanamente fazer. Agora, com a nossa plataforma, a gente tem colocado inteligência artificial, que é o Smart IA, até para falar com todos aqueles que são os menores de uma forma mais automática, mais self-service. Quando você olha para o futuro do trade, mais essa hype de inteligência artificial, o que você enxerga aí de horizonte que pode trazer assim, mais inteligência, mais versatilidade para o trade? Bom, eu acho que alguns você já comentou aí, né? Eu acho que, sem dúvida, a inteligência artificial agiliza bastante, né? Ganha conhecimento, aprendizado, né? Rápido, né? Então, poder ter isso, poder com o tempo, né? A plataforma vai ter muito dado acontecendo ali. Então, você consegue dizer qual ativação tem mais efetividade com uma categoria A de produtos, B ou C. Então, você consegue agilizar muito até o plano da pessoa de trade marketing do outro lado. Mas eu enxergo aí o futuro do trade e eu gostaria muito que os colegas de trade pensassem por esse caminho. Como o trade consegue ser esse grande orquestrador dentro da companhia para acelerar a transformação digital. Porque quando a gente fala de retail media, né, o mídia de retail, tem que ser engajado pelo cara de trade marketing. O cara de trade marketing, acho que o futuro passa por aí. Como que eu aprendo
mais sobre o cliente, o consumidor, né? Nesse caso, no on e no off. Porque o trade nasceu off. E ele precisa dar o passo para o on também. Então, quando esse cara entender que ele é a jornada, acontece on e off. O cara pode começar a ter um sintoma, uma necessidade lá atrás, no ambiente offline, foi para o mundo digital para tentar tirar a dúvida, conhecer mais sobre, né, criar umas experiências. Ele pode comprar no off, ele pode comprar no on. E ele é o cara, é a pessoa, é o shopper. E quem deveria mais conhecer de shopper é o trade marketing. Então, todas essas ferramentas e alavancas que tem digitais hoje, né, que é retail media, como que eu consigo fazer conteúdos mais relevantes, né? A gente está vendo na China falar muito do live commerce, né? A gente já viu também na NRF juntos lá, a gente viu muito falando sobre, né, a venda do e-com, né? A live com e-commerce junto. É o trade que tem que alavancar isso, é o trade que tem que estar planejando, pensando, né? Como que eu faço esses pontos de intersecção com o consumidor. Então, eu acho que ele tá nesse mundo. Live commerce deveria ser, o trade marketing está pensando, tem que estar pensando nos conteúdos e experiências relevantes, no on e no off, tem que ver como o retail media escala o negócio dele, tanto no varejo como indústria. É só esses três, tem muito dinheiro na mesa, tem muito valor para ser gerado aí. Além de ser um cara cada vez mais personalizado aí nas suas ações, né? Muito legal, eu acho que é um papo sempre muito interessante quando a gente fala de alguém como o Wilson, que conhece muito. E quem esteve do lado da indústria, a gente fica muito otimista com os próximos movimentos que a Meu Cliente vai ter, que é a nossa grande missão, né? Nosso papel, né? Aumento do sellout e reforçar conexão e parceria. Então, cada vez mais que o varejista e o fornecedor se tornarem parceiro de verdade e a discussão for, vamos crescer junto, ou para trás, quer discutir se fez, não fez, isso acabou. Vamos falar agora de resultado, né? Então, tenho certeza que a gente vai conseguir entregar isso o mais breve possível para as indústrias também. E da minha parte, eu queria realmente agradecer o Wilson pela participação, falar que a gente está muito, muito feliz, muito otimista, né, com o que vem pela frente. E que para nós foi um episódio incrível. Bom, obrigado. Eu que agradeço aí o Polis, agora eu já falo Polis, não falo mais William Polis. O Maurício pelo convite novamente, não só o convite pelo conselho, o convite para a gente bater um papo aqui. Trade é uma conversa sempre muito boa. Né, também reforçar que eu atuo como executivo numa outra empresa, né, também, e que a empresa também tem foco no paciente, foco nas pessoas. Então, eles se conversam, né? Por isso que acho que agrega muito valor nessa parceria nossa, né? E colaboração, acho que até para os colegas de trade aí que estão assistindo, ou colegas de marketing, ou colegas da comercial, né? A importância de vocês estarem juntos, né? Nessa jornada de colaboração, para que realmente consiga gerar valor, né? Então, minha mensagem final é: não esqueça de 3 coisinhas básicas no trade, planeje, né? Tem um planejamento, segmentação e foco na execução. Execução sem indicadores, sem acompanhamento, você vai ficar no meio do caminho, né? Outra coisa bem legal, não esqueça talvez das 3 palavrinhas, letrinhas aqui que é legal. Como trade, tem que pensar na disponibilidade do produto, tem que pensar nas ações de visibilidade do produto, tem que pensar nas ações de relacionamento e recomendação do produto, para que você tenha uma estratégia mais robusta, né? E ao final do dia, tudo isso é para uma coisa só, gente. Fique aí na cabeça. Vocês são do verbo selautar. Então, vocês selautam, eu selauto, nós selautamos aqui e meu cliente vai selautar junto com vocês aí nessa colaboração aí. Muito bom, hein? Rapaz, olha, o bom dessas conversas é que você começa a aumentar o nível e aí fica bom pra caramba, né? Você aprende muito, você conversa com pessoas, troca experiência e o principal agradecimento vai a você que acompanhou a gente até aqui. A gente tem o propósito de conectar pessoas e fortalecer negócios e esse insight aqui, essa parte de comunicação justamente para trazer ideias, experiências. Então, se você gostou, curte, compartilha, comenta, leve esse conteúdo adiante e a gente se vê no próximo episódio.